meu querido amigo concurseiro, que é a professora Gredal Barros, a gente vai para mais uma aula, hoje falando sobre grandezas da informação. Professora, por que grandeza da informação? Me explica aí. Antes de a gente começar essa aula, eu queria que você entendesse que tudo é quantificado, certo? Eu vou falar uma coisa bem simples. A quantidade de tinta que eu posso introduzir nesse pincel é quantificado. Professora, eu posso botar dentro, eu não vou botar o ônibus, certo, gente? Porque o ônibus ele foge às leis, né, da física. Mas, por exemplo, eu posso introduzir dentro de um apartamento 1000 pessoas, né? No meu não cabe nem 10, né? Mas vamos assim, no meu não cabe nem 10 pessoas. Eu posso introduzir em um apartamento 1000 pessoas, você diga, não, professor, porque num espaço físico ele não vai comportar, tá certo? Então, quando a gente fala sobre isso, gente, tudo é quantificado, tudo. Beleza? Não vai ser diferente, não ia ser diferente com a informática. Tudo tem uma unidade medida, uma quantidade que você pode armazenar, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai ter que entender o seguinte, ó, a gente vai ter o que a gente chama de grandezas da informática. Grandezas da informática, certo? Essas grandezas é o quantitativo que eu tenho. Por exemplo, eu quero que você imagine, eu acho que quem está assistindo aqui é do estado do Ceará, mas se não for também não tem problema não. Eu moro num conjunto que é super calmo, depois você pode dar uma googada aí, chamado Caucaia, né? Eu moro num lugar chamado Caucaia, você pode dar uma googada aí e procurar esse lugar aí para você ver a distância de Fortaleza, que é a capital, para Caucaia. Então, essa unidade de medida é medida em quilômetros, em km. Tudo tem uma quantidade. Lembra que eu falei isso? Tudo é quantificado. E aí, nas grandezas não ia ser diferente. A gente vai ter a menor unidade de medida que a gente viu na aula passada, que é o nosso, ó, bit, tá certo? Que é o nosso bit, que é a menor unidade de medida que a gente vai ter. Show? Esse bit, gente, a gente já entendeu que vai ser ou o número 0 ou o número 1. Tranquilo? Depois do bit, a gente vai ter o byte, o kilobyte, certo? Deixa eu botar até pra cá. O kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte. Professora, acaba aí, né? Porque eu só tinha visto até aí. Não, tá, gente? Olha aqui que interessante pra gente poder entender isso aqui, ó. Depois dessas unidades de medida que a gente vai ter, depois do tera, a gente vai ter ó, o petabyte. Depois do petabyte, a gente vai ter o exabyte. Depois do exabyte, a gente vai ter o zeta, ou zeta, né, byte. E depois a gente vai ter o iota, a gente chama iota, né, iota. Byte vale, a professora só está inventando, né? No curso que eu fiz, no curso anterior, o professor não falou dessas outras unidades, não. Calma, gafanhoto, que a gente vai chegar lá, tá bom? E explicar isso aqui bem devagarzinho para você entender. Quando a gente fala dessas unidades aqui, galera, significa dizer que eu vou ter um equipamento. Significa dizer que eu vou ter um equipamento. Como assim, professor, um equipamento? Eu vou ter algo físico que contenha esse quantitativo de armazenamento, esse quantitativo de espaço, que comporte essa quantidade de dados. Quando a gente fala dessa grandeza da informação, a gente nada mais está falando do quantitativo de informações que a gente pode colocar, que a gente vai poder o quê? Ó, armazenar. E a gente chama isso aqui, ó, né? A gente chama das nossas memórias, né? Você vai encontrar equipamentos, memórias que vão ter gigabytes e terabytes, né? Você vai encontrar, eu quero que você pense agora, ó, num HD, num SSD, no CD, no DVD, num pendrive. Certo? Isso daqui, ó, não tem esse quantitativo, não? Lógico, professora, é algo físico. Mas você já comprou um HD, por exemplo, de 1 petabyte, 1 exabyte, pessoal, você nem o que é. Calma aí, vamos com calma, né?
E uma coisa que a gente entende também, que a unidade menor, ela forma a unidade maior. Então, o que vai acontecer? Ó? Os bits, eles vão formar os bytes. Os bytes, os kilobytes. Os kilobytes, os megabytes, os gigabytes, os terabytes. E assim sucessivamente. Os terabytes, os petabytes, os exabytes, os zettabytes e os zettabytes, o iotabyte. Vai ser sempre nessa sequência. A menor unidade forma a unidade anterior forma a unidade posterior. A unidade anterior forma a unidade posterior. Mais uma vez, você não esquecer. A unidade anterior forma a unidade posterior. Beleza? Professora, e como é que se dá isso? Eu já entendi que um quantitativo de 8, né? 8 bits não são equivalentes a 1 byte, não é? Então, aqui, gente, a gente vai ter a nossa primeira unidade de medida, certo? Para mim ter 1 byte, eu preciso ter um conjunto de 8 bits. De novo, para mim ter 1 byte, eu tenho que ter um conjunto de 8 bits para mim ter 1 byte. E aí é representado com a letra B maiúscula, sendo que aqui é representado com a letra B minúscula, tá bom? Professora, e aí, outra coisa importante, gente, que essa multiplicação que você vai ter, certo? Esse quantitativo, ele vai ser sempre por 1000, vamos dizer assim, eu vou já chegar aí. Para mim ter 1 kilobyte, eu preciso ter, ó, 1024, o quê? Bytes, para mim ter 1 kilobyte. E aí, deixa eu botar uma OBS aqui, bem linda. Uma OBS, pode ir, OBS da Grazi, 1024 é um número especial. 1024 é um número especial, tá bom? É um número mágico. Anote aí, ó. Anote aí no seu caderno. Anote no seu caderno, tá bom? 1024. Por quê? Tirando o bit e o byte, gente, todo o restante vai ser 1024 na unidade anterior. De novo, tirando o bit e o byte, todos os outros vão ser 1024 da unidade anterior. Ah, professora, é tudo 1024, ó. Para mim ter 1 megabyte, eu preciso ter 1024, o que, ó? 1024 kilobytes, é equivalente a 1 megabyte. Ah, professora, gostei disso aqui, gostei, tô gostando. Para mim ter 1 gigabyte, eu preciso ter 1024, o que, ó? Megabytes. Para mim ter 1 gigabyte. Para mim ter 1 terabyte, eu preciso ter, ó, 1024 gigabytes. Para mim ter 1 terabyte. Ah, professora, então a senhora quer dizer que quando eu tenho o meu HD de 1 terabyte, significa dizer que eu tenho 1024 gigabytes, exatamente. Beleza? 1024. Pessoal, segue a mesma sequência, lindão. Mesma sequência, certo? Eu vou ter, ó, 1024, o que, ó? Terabytes, que vão formar eu vou ter igual 1 petabyte. Eu vou ter 1024, o que, ó? Petabytes, que vão formar 1 exabyte. Eu vou ter 1024 exabytes, né? Tá aqui a unidade, né? Exabytes, que vão formar 1 zettabyte. E eu vou ter 1024 zettabytes, que vão formar 1 iotabyte. Professora, por que na minha vida inteira eu nunca escutei falar sobre essas unidades de medida? Galera, essas unidades aqui, ó, tá até em vermelho que é para você entender, elas são unidades conceituais, certo? Elas são unidades conceituais, tá bom? Elas são unidades conceituais. Como assim? Você nunca vai encontrar um HD de 1 iotabyte, né? Não existe.
tá bom? Não existe. Elas são unidades que são usadas no YouTube, por exemplo, no Instagram, no Netflix, certo? Nessas ferramentas que precisam de uma quantidade de informação absurda, tá bom? Por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você pode usar um HD de 1 terabyte tranquilamente. Só para vocês funciona. Agora vamos imaginar o YouTube. Ia dar, gente, se ele tivesse um HD. O YouTube aqui tem 10 HDzinhos de 1 terabyte, né? 2 terabytes. Ia funcionar? Não, né? Então tem que ter essas unidades, são unidades conceituais, tá bom? São unidades conceituais. Beleza, galera? Show de bola? Professor, como é que cai em prova? Né? Um pouco importa. Como é que cai em prova aqui? Eu quero saber desse negócio. Vamos lá. Vou escrever ali no cantinho que é para não apagar, né? Isso aqui que é... Vou precisar, vou ter que voltar. Beleza? Ó. Vamos lá. Bem devagarzinho para a gente entender isso. Vamos imaginar duas situações hipotéticas. Né? Vamos imaginar... Vamos fazer igual o Cris, né? Duas situações hipotéticas. Mas ela é branca, né? Vamos imaginar que eu tenho 2 pendrives, tá bom? 2 pendrives, professor, 2 pendrives. Primeiro pendrive aqui, segundo pendrive aqui. Lindão, tá bom? E a gente vai fazer uma conversãozinha básica, certo? Nessa conversão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Meu primeiro pendrive aqui, ele tem 2048 megabytes, certo? E esse aqui, ó, ele tem 2 gigabytes, tá? E a gente vai fazer uma conversãozinha básica entre eles. A gente vai converter aqui, ó, a gente vai converter de megabytes para gigabyte. E a gente vai converter de gigabyte para megabyte. Antes, eu vou dar uma breve explicação para você entender. Vou dar um breve resumo. Eu vou até deixar isso aqui exposto, né? Para a gente poder escrever aqui em cima. O seguinte, ó. A gente vai ter os bytes, os kilobytes, os megabytes, os gigabytes, os terabytes. Não vou esticar muita baladeira, não. A gente vai ter, gente, o que a gente chama de unidade. Lembra que eu falei que é mais ou menos multiplicado por 1000, né? A gente vai ter, ó, 1000. Se eu multiplicar por 1000 de novo, milhão. Se eu multiplicar por 1000 de novo, bilhão. Se eu multiplicar por 1000 de novo, trilhão. Então, quando você tem um HD de 1 terabyte, significa dizer que eu tenho 1 trilhão de bytes. Significa dizer isso, certo? O teu HD significa que tu tem 1 trilhão de bytes, que é a nossa unidade de medida que a gente vai ter aqui, que é a primeira unidade que a gente consegue quantificar, tá bom? Beleza, professor, entendi, tá? Até eu entendi. Aí vamos lá bem direitinho, vamos imaginar que isso é uma questão. Perguntando o seguinte, ó. Para fazer essa conversão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho o mega e eu quero transformar para giga. Então, mega e quero transformar para giga. O que é que eu vou fazer? Galera, nesse caso, ó, lembra que eu falei que o 1024 é um número mágico? Lembro. Nesse caso específico, eu vou ter que dividir, de novo, ó, eu vou ter que dividir, mais uma vez, eu vou ter que dividir por 1024. Eu vou ter que dividir por 1024. Ah, professor, entendi. Então, eu vou pegar esse 2048 e vou dividir por 1024? Exatamente. Se eu dividir 2048 por 1024, eu tenho 2 gigabytes. Então, essa é a nossa resposta final. Beleza? Ah, professor, entendi. Agora, a gente vai fazer o inverso, certo? Agora, a gente vai fazer o inverso. A gente vai transformar de giga para mega. A gente vai transformar de giga para mega. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui eu dividi, aqui eu multiplico por 1024. Lembra que eu falei que o 1024 era especial? Né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 e vou multiplicar por 1024. 2 vezes 1024, 2048. Professora, se for um número grande, funciona? Sempre funciona. Sempre, gente, se você for nessa ordem, ó,
bit, aliás, byte para kilobyte, kilobyte para megabyte, megabyte para gigabyte, gigabyte para terabyte, você sempre vai fazer o quê? Dividir. Se você for fazer o inverso, né? Tera para giga, giga para mega, mega para quilo, quilo para byte, você vai multiplicar. Sempre, professora, sempre nessa sequência, nessa ordem. Tem bizu? Lógico que tem bizu, tá bom? Lógico que tem bizu. Porque aqui foi um cálculo simples, um cálculo fácil, tá certo? Vamos botar um bem grandão. Vamos botar um bem grandão, né? Um chefão aqui, um chefão. Vou botar um chefão, tá? Tá, questão 2. Questão 2. Vou botar aqui, ó. Essa unidade, eu quero que você transforme de byte para deixa eu ver aqui, byte, kilobyte, megabyte, de byte para gigabyte, tá? Eu quero que você transforme de byte para gigabyte. Dá uma pausazinha, pausa, volta para cá e aí volta para cá para explicar isso para vocês. Olha que bacana aqui, ó. Esse cálculo, muito provavelmente, como você vai ter que dividir, né, até chegar aqui, ó, muito provavelmente você vai errar, tá bom? E aí, pra você não errar, a gente vai aprender um negócio. Olha que legal. Pra você não errar. O que você vai fazer? Professora, eu não consigo não, porque eu vou ter que dividir por 1024, depois eu vou ter que dividir por 1024, depois eu vou ter que dividir por 1024. Não, mas tem uma dica. Olha aqui, ó, você sabe contar de 3 em 3? O seu dedinho, ó. 1, 2, 3. Contei pra mim. 1, 2, 3. Certo? Você vai se separar, ó. Vamos separar de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aí vamos separar o que sobrou aqui, ó. Tá bom? Aí você vai começar bem devagarzinho, ó. Qual a primeira unidade que ele tá me dando aqui? Byte. Depois do byte eu tenho quem? Eu tenho quem? Kilobyte. Depois do kilobyte, megabyte. Sempre eu tenho que começar de trás pra frente? Sim, porque senão não dá certo. Megabyte. E depois eu tenho quem? Gigabyte. Isso aqui sempre funciona? Sempre funciona. Na verdade, gente, a banca, por mais que ela queira lhe confundir, olha que bacana, ó. A resposta é o que, ó? 40 gigabytes. Tá bom? Professora, naquela outra explicaçãozinha que a senhora falou, daria certo? Daria. Vamos botar aqui, ó. 2048. Eu quero transformar de quê, ó? De mega para giga. Não foi isso que a gente transformou? Foi, professora. Vamos contar, ó. Vamos contar de 3 em 3. De novo, vamos contar de 3 em 3. 1, 2, 3. Isolo o que sobrar. Qual é a menor unidade? Eu sempre começo, ó, da menor unidade. Quem é a menor unidade? Megabyte. Quem é a próxima unidade? Gigabyte. Então aqui deu quanto? 2 gigabytes. Igualzinho à resposta anterior. Foi ou não foi? Foi. Então sempre dá certo. Sempre dá certo. Usa essa técnica, gente, porque além de você não perder tempo, certo? Além de você não perder tempo, você vai resolver esses cálculos bem grandões muito rápido. Beleza? Beijo, abraço, até a próxima aula. Não perde, tá bom? Não perde. Compartilha com um amiguinho, tá bom? Diz, ó, professora, nossa, garante. E me segue na rede social, tá bom?